Meus irmãos e irmãs, vamos ler o livro do Apocalipse na sequência, capítulo 5. Livro do Apocalipse, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Apocalipse 5, de 1 a 14. Todos acharam? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhes desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então, eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, ouvi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam novo cântico, dizendo: vamos juntos? Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, vamos ler: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e honra, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo, vamos juntos? Àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos e irmãs, pedindo a bênção de Deus na meditação da sua palavra.
Santíssimo Deus, Pai Celeste, obrigado porque podemos adorar a Ti, podemos lembrar aquilo que o Senhor faz, que o Senhor está em nosso meio, e pela fé podemos perceber que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor renova, que o Senhor reaviva, que o Senhor faz maravilhas, que o Senhor faz milagres. Pela graça do Senhor, podemos exaltar o Teu nome, ó Deus, e esperar o dia da volta do Senhor, da grande vitória plena e cabal que o Senhor dá aos seus filhos e filhas. Podemos, ó Deus, nos aproximar daqueles irmãos e irmãs que estão no campo missionário e também, ó Deus, daqueles que têm sido atendidos pela igreja. Que a graça do Senhor, ó Pai, nos sustente para mantermos-nos firmes debaixo de Tuas promessas na obra do Senhor. Agora, Senhor, nós pedimos, encoraja o nosso coração, aviva o nosso coração, a nossa fé, ó Deus, em Ti, nessa meditação sobre a visão que o João teve, ó Pai, do trono e do livro da vida. Eu louvo o Teu nome e Te peço que o Senhor fale ao nosso coração e dirija as nossas vidas segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, os irmãos em casa também podem ficar aqui conosco na meditação da palavra do Senhor, nessa leitura sequencial que temos feito. E agora nós lemos aqui a visão do livro selado com 7 selos, um livro selado por dentro e por fora. E aqueles que estão ao redor desse livro, ao redor do trono, o livro está na frente do trono, e o Cordeiro que foi dito e louvado e adorado aqui no texto como aquele que é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos. Há, sem dúvida nenhuma, aqui no texto, 2 personagens principais, ou duas personagens principais nesse capítulo. O livro e o Cordeiro. Nós vimos na semana passada que aqui no capítulo 4, e na verdade, enquanto agora, a partir do capítulo 6, o Cordeiro começará a abrir os selos, os 7 selos, e os 6 primeiros selos vão relatar e explicar tudo o que acontece no mundo. Nós vamos ter, queridos irmãos, nas próximas meditações aqui do Apocalipse, a resposta que Jesus deu a João sobre todos os acontecimentos. Por que há intrigas políticas? Por que há guerras? Por que há pandemias? Como que as pessoas que têm o poder nas mãos tentam, de alguma forma, trazer o seu poder e a sua autoridade para, muitas vezes, destruir aquilo que foi plantado pela igreja? Como que é o papel da igreja? Por que as pessoas morrem no campo missionário? Por que as pessoas são perseguidas por causa do evangelho? Por que a igreja, em muitos lugares, sofre? Por que a igreja cresce? Tudo isso nós vamos ver na medida em que o Cordeiro for abrindo os 6 primeiros selos desse livro. E depois, quando o 7º selo for aberto, começará o fim, começará a resposta que Jesus dá para João sobre como serão as últimas coisas. E quando o 7º selo é aberto, começam-se a ouvir as 7 trombetas. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e assim por diante, depois do 7º selo. Mas aqui no capítulo 4 até o capítulo 7, o centro dessa trama que é o Apocalipse é o trono, como nós vimos na semana passada. O trono do universo. O trono de onde saem as ordens que regem a história,
que dirigem a história. Nós vimos isso na semana passada, vimos que tem alguém que está sentado no trono. E esse alguém é criador de todas as coisas. Esse alguém é aquele que dirige, é aquele que criou, é aquele que é digno, é aquele que tem o controle da história nas suas santas mãos. Assim também a nossa vida está no controle das mãos deste que está assentado no trono. E nós vimos também na semana passada que esse que está assentado no trono é parecido com uma coisa muito bela, muito preciosa, muito espetacular, comparado às pedras mais preciosas que existem, né? Esmeralda e as demais pedras, né? Sardônio e assim por diante. Então, o trono está neste lugar da visão de João, de onde, meus queridos irmãos e irmãs, saem, ou onde estão as respostas que tanto procuramos na vida e que certamente nós, como cristãos, encontramos essas respostas em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus colocamos o nosso coração tranquilo, sabendo que aquele que a si mesmo se entregou por nós, nos dará juntamente com ele todas as coisas, estaremos seguros, guardados e firmes em Cristo. Mas tem muita gente para quem a história ainda é um mistério. Tem muita gente que ainda está confusa. Tem muita gente que ainda sofre porque não sabe o que será da sua vida. Não sabe nem mesmo se faz sentido tudo isso que acontece. Não sabe se a vida vai se estender, por quanto tempo. Alguns, com essa falta de sentido, com essa falta de respostas em relação à vida, chegam a dizer claramente que a vida não tem sentido. O raciocínio desse grupo de pessoas é mais ou menos o seguinte: bom, até agora ninguém viveu para ficar para semente, né? Ou seja, viveu 200, 300, 400, 500, 1000 anos. Todo mundo morreu. Se todas as pessoas até agora morreram, é sinal que eu vou morrer também. E viver é uma tarefa meio complicada. Se relacionar é complicado, perder é complicado, não saber o que fazer é complicado. Viver dá trabalho. Crescer dói, não é verdade? Né? Criar filhos é difícil. Instituir-se em família é complicado. Enfim, viver não é fácil. Né? A vida é dura. Não é à toa que, às vezes, comparam a vida à lide, ou seja, ao trabalho, à dureza, à dificuldade. Mas essas pessoas, dona Branca, elas falam assim: bom, se viver é difícil, é complicado, e eu vou morrer, que sentido faz eu viver? Eu vou dar só um exemplo aqui, rápido, um exemplo de alunos universitários, tá? Normalmente, no início do semestre, aquela primeira semana que o aluno veio, depois de 2 meses, 1 mês lá, tranquilo, sem pensar em nada, tinha esquecido até que a vida existia, né? Estava numa beleza e tal. Ele chega para o primeiro semestre, para os primeiros dias de aula, para os primeiros dias em que ele encontra os seus 10 primeiros professores, e ele começa a receber tarefa, e vai ter prova, e você vai ter que ler tantas páginas, isso no primeiro. Aí no segundo vem, aí tem mais tarefa, e vai ser tal, e depois o terceiro, e depois o quarto. E aí chega no fim daquela primeira semana, ele fala assim: e agora? Agora vai ser complicado. Olha o tanto de coisa que eu tenho. Tem gente que se desespera. Mas sabe por que se desespera? Não porque se acha fraco ou por qualquer outro motivo. Ele fala assim: para que eu vou fazer isso? Qual é o sentido de eu lutar? Qual é o sentido de viver? Qual é o sentido se daqui a pouco eu vou morrer? Veja, então eu fecho aqui o meu exemplo, que de fato, saber que a história está escrita,
saber que existe um livro que revela qual é o sentido da vida, faz toda a diferença, porque vamos, de fato, viver em paz, se nós sabemos disso. Pois bem, o João, ele está diante do trono, ele está diante daquele que está sentado no trono, está diante de um momento crucial para a história da humanidade, porque ele descobre que o mundo não é um barco desgovernado, que o mundo não é um trem que não tem um condutor, mas que tem alguém no comando. E aí, na frente, versículo 1, ele vê na mão direita daquele que estava sentado no trono, ele vê o livro escrito por dentro e por fora e de todo selado com 7 selos. Esse é o nosso primeiro personagem aqui do texto, o livro. E esse livro é o livro da história da humanidade. É o livro onde estão escritos os nossos dias. É o livro onde está escrito tudo aquilo que vimos e lemos agora nos livros de história, e o livro em que está escrito a história que ainda não foi escrita pelos homens. É o livro da vida, é o livro dos homens, das pessoas, é o livro dos acontecimentos. E esse livro, ele está escrito por dentro e por fora. Se ele está escrito, é porque ele tem que ser lido. Ninguém escreve para que não seja lido, né? Ninguém escreve para um livro de 500 páginas, passou ali anos escrevendo aquele livro, e aí depois ele guarda, ou então ele joga no fogo para dizer, eu não quero que ninguém leia. Se está escrito por dentro e por fora, é porque tem coisa para ser lida. E a gente precisa, sim, saber quais são os desfechos da história. A gente não pode ficar alheio ao que está escrito nesse livro. Afinal de contas, a nossa vida depende disso. É um livro que está na mão direita, ou seja, num lugar de destaque daquele que está sentado no trono. Ele está escrito por dentro e por fora, mas ele está selado com 7 selos. O que isso significa? Mas, pastor, decide, é para ler ou não é para ler? Se ele está escrito por dentro e por fora, é porque é para ler, mas se ele está selado, não dá para ler. É justamente isso que acontece com o João. João viu esse livro selado, ele viu que era um livro robusto, escrito por dentro e por fora, que era o livro das respostas que os seres humanos procuram, e ele fica desesperado, porque esse livro está selado por dentro e por fora, e ninguém pode abri-lo. E é isso que acontece, porque esse livro, ele também está guardado, não só na mão daquele que a gente não pode nem pronunciar, não poderia nem pronunciar o nome, né? Daquele que é semelhante ao aspecto na pedra de jaspe, de sardônio e como uma esmeralda, naquele ser glorioso que governa a história, que criou o universo. Na mão dele está esse livro e do lado dele tem uma turma da segurança, né? Aquele pessoal forte, né? Os anjos aqui, o texto está dizendo, versículo 2, que tem um anjo forte que está na frente, dizendo o seguinte: quem é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos? Nem no céu, nem na terra, nem no mar, em nenhum outro lugar, ninguém, versículo 2 diz, ninguém foi achado digno de abrir o selo, nem mesmo de olhar para ele. Veja que esse livro tem realmente um aspecto absolutamente importante, de importância cabal, final, total para as nossas vidas. O anjo, que é um anjo forte, né? Anjo, normalmente, eu já imagino anjo, mais ou menos, já imagino forte, né? Mas aqui está dizendo que esse é forte. Então, é um anjo mais forte do que os fortes. E ele está dizendo, quem é digno, versículo 2, de abrir o livro e desatar-lhe os selos? Aí o João diz que nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Pois bem, queridos, aqui é a primeira parte do texto. E veja que é uma parte em que para muita gente na vida,
Alguém que imagina que a história esteja escrita, imagina que possa vir a haver algum sentido na vida, mas ainda está achando que ninguém foi achado digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos. Aí acontece com essas pessoas o que aconteceu com João, versículo 4. O que aconteceu com João no versículo 4? Ele chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Né? O que você está olhando aqui? Você não pode nem olhar para esse livro. Você não é digno. Nós não somos dignos. Não há um ser revestido da maior autoridade política, da maior autoridade bélica, da maior autoridade monárquica, que tenha olhos humanos, que seja digno de olhar para esse livro, dizendo, eu vou ver o que está acontecendo, eu vou dizer para vocês qual é o desfecho da história. Se o texto parasse aqui, se a revelação de Jesus parasse aqui, nós seríamos como João, estaríamos ainda chorando até agora. O problema é que ainda tem gente que chora, porque não sabe o desfecho. Mas nós, quando olhamos aqui para o texto, nós vemos a continuação da história e nós chegamos no segundo e último personagem desse capítulo. O texto no versículo 6, no versículo 4 diz assim: eu chorava muito, João está dizendo, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, chora não, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Tem uma esperança. A esperança é o leão da tribo de Judá. A esperança é a raiz de Davi. A esperança vem da raiz de Jessé, que gerou a Davi, que mais tarde veio a ser um tipo ou um ancestral daquele que nasceria de José, o carpinteiro. Nascido de mulher, mas filho de Deus, que se encarnou e que venceu para abrir o livro e desatar-lhe os selos. O leão da tribo de Judá, aquele que era o prometido de Israel, venceu para abrir o livro e desatar-lhe os selos. Bom, tem uma esperança. O João está ouvindo esse ancião, um dos seres celestiais, que chega para ele para consolá-lo. No céu tem consolo. No céu tem seres celestiais que consolam as pessoas que choram. E é interessante que quando a gente chega um pouco mais lá na frente, no capítulo 14 de Apocalipse, nós vamos ver que essa tarefa do consolo, que é a pregação do evangelho, foi dada à igreja. Isso me arrepia, porque esse consolo que o João recebeu aqui, nós somos instrumentos de Deus para dar para as pessoas que estão aqui na terra, porque tudo aquilo que pregamos aqui na terra é pregado também no céu. O João vê o evangelho de Deus sendo pregado no céu, e é o mesmo evangelho que nós pregamos aqui na terra. Portanto, o consolo que há no céu é consolo também que há aqui na terra, que o Senhor nos deu para fazer. Mas isso é outro capítulo, é outro momento. Mas é que eu não posso deixar de falar aquilo que me surge aqui, porque, de fato, faz toda a diferença a gente saber que estamos numa obra que tem conexão com aquilo que é feito no céu. Essa pregação aqui, ela acontece primeiro no céu, para depois chegar ao teu coração, a você que está nos ouvindo. Para você saber que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar-lhe os selos. E aí o que acontece? O João olha para ver se vê o leão. Quem que ele vê? Ele não vê o leão. Ele vê, versículo 6. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, aqui já tem 28 pessoas, tá? Tem os anjos ali, o anjo forte, ele tem os 4 seres viventes, os 24 anciãos. João olha, vê o livro na mão direita de quem está sentado no trono. Você consegue imaginar essa cena? E agora ele vê um cordeiro
de pé, como tendo sido morto. Olha o que ele está dizendo aqui. Que, primeiro, ele vê o leão como um cordeiro. Eu ouvi uma vez um amigo pregando, dizendo que os seres celestiais, quando olham para Jesus, veem o leão. Mas nós, seres humanos, quando olhamos para Jesus, a gente vê o cordeiro. Porque a nossa vida, a nossa espiritualidade, não é a espiritualidade do leão. Nós não somos como anjos, ou seres viventes, ou anciãos celestiais. Nós somos seres humanos. Nós somos seres da caminhada, seres do sofrimento. Por isso, a gente olha para Jesus e, ao invés de ver o leão, a gente vê o cordeiro. Porque nós nos identificamos com o cordeiro. Por isso que o João, quando olhou, o ancião falou para ele, o leão venceu. Aí o João olha, quem está de pé diante do trono? O cordeiro. Mas como esse cordeiro é frágilzinho, apesar dessa figura serviçal, apesar dessa figura que se identifica com o sofrimento humano, apesar de ser ele o Cordeiro de Deus, ele está, primeiro, de pé, portanto, ele está vivo, e ele está de pé, ele está pronto. Ele tem 7 chifres e ele tem 7 olhos, 2 números que simbolizam a perfeição e que mostram que o Cordeiro tem toda a força, todo o poder. O chifre é sinônimo de força e de poder. E ele tem 7 olhos, ele sabe de tudo, ele conhece tudo. E ele é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos um por um e revelar para o João e depois para todos nós, quando olhamos na palavra, como serão os nossos dias. Por que a gente fica doente? Por que a gente tem que se constituir em família ou em igreja? Por que é difícil caminhar com a igreja? Por que é... Enfim, nós recebemos a cada desvelar de um selo as respostas de Jesus, porque ele foi o único encontrado digno de abrir o livro da história da humanidade. Isso aqui significa, queridos, primeiro que Deus tem o controle, como nós vimos na semana passada. Ele que escreveu, ele é o autor da vida. Mas o seu filho, o Cordeiro de Deus, porque foi morto e derramou o seu sangue, assumiu esse controle, assumiu esse poder, assumiu essa tarefa e essa função de nos revelar, de nos mostrar a história, de nos dar as respostas. Então, João vê que o Cordeiro era digno de abrir o livro. Aí o que acontece? Olha a cena, versículo 7 e versículo 8. Lembra do anjo forte? Que ele estava lá na frente? Lembra, né? Ele falou, ninguém vai entrar aqui, ninguém passa aqui. Estava lá a turma só do comando, né? 24 anciãos, 4 seres viventes, e o anjo falando, daqui ninguém passa, porque esse livro aqui não tem ninguém debaixo da terra, nem no céu, que pode olhar para ele. Mas João viu o Cordeiro, e aí o que o Cordeiro faz? Olha o versículo 7, queridos. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, aí falou, o que acontece aqui? Não podia ninguém nem olhar. Agora vem um e toma o livro da mão daquele que está sentado no trono. Vai ter uma confusão aqui. Vai dar um problema. Vai ser uma confusão celestial, mas é uma confusão. Porque não podia, agora pode, como é que é? E nem pede, né? Vai lá e toma. Mas o que acontece, queridos? Começa um culto. Olha que coisa fantástica. Quando ele toma o livro que está na mão daquele que está sentado no trono, versículo 8, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro e trouxeram as suas harpas, as músicas, né? E as taças de ouro cheias de incenso, que são o quê? As nossas orações.
Agora, a minha pergunta é para você que está nos ouvindo aqui. O que as minhas orações estão fazendo nessa cena aqui que João está vendo? As orações que nós temos feito, presbítero Elcio, pela Igreja de Cristo. As orações que temos feito para que os enlutados sejam consolados, para que eles tenham olhos de alegria ao invés de pranto. As orações que temos feito para as pessoas serem curadas da Covid estão aqui, nas taças de ouro que os 24 anciãos depositam diante de Cristo. Elas subiram até lá. Esse incenso que tem dentro das taças são as minhas, as suas, as nossas orações, as orações de outros servos de Deus que vieram antes de nós, as orações de reverendo Gerson, as orações da saudosa Marília pelo campo missionário, as orações dos irmãos que foram modelo e exemplo para a igreja há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, há 500 anos atrás. Gente que foi queimada no fogo, gente que foi morta por ser condenada por estar pregando o evangelho. Quando oraram ao Senhor, essas orações estão aqui. Esses 24 anciãos e os 4 seres viventes se dobram diante do Cordeiro, entregam as orações que são feitas aqui na terra e entregam a harpa, o louvor, e aí começa a cantar. O céu é um lugar de muito louvor, né? E aí começa esse culto celestial, o culto que começa lá e não deve terminar jamais, porque essa deve ser a nossa vida. A nossa vida deve ser de culto ao Cordeiro. Nós somos convidados a louvar, a bendizer ao Senhor, assim como esses 24 anciãos fazem, e cantar o que eles cantam. Vamos ver isso, só para encerrar. Nós vamos ver que há 3 cânticos aqui. 3 cânticos, ou 3 momentos, né? Igual, parece até a nossa liturgia, né? 3 músicas, né? A primeira delas tem um coral, que é a elite, né? Primeiro é a elite ali. Elite eu estou falando no sentido jocoso aqui, brincadeiras, né? Como se fosse, só para a gente entender. São a turma ali do primeiro escalão. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes, são aqueles que têm a autoridade. Lembra que a gente viu isso na semana passada? Os 24 seres viventes representando a totalidade da igreja, da autoridade que a igreja recebeu de Cristo Jesus, e eles tiram a sua coroa, tiram a sua autoridade e entregam a Jesus. Então nós somos também igreja de Cristo, tem autoridade sobre aquilo que nós fazemos. Temos autoridade sobre as pessoas a quem ministramos. Temos autoridade de consolar, de falar a verdade do Evangelho. Temos a autoridade de dizer isso é certo, isso é errado pela palavra de Deus. Temos a autoridade de caminhar junto, de amar, de correr a 2ª milha. Mas toda a autoridade nos é dada para ser devolvida a Cristo Jesus. Quando nós somos chamados para exercer a nossa autoridade, a gente se dobra de joelhos diante do trono, diante de Cristo, e diz: não, a autoridade é de Cristo Jesus, não é nossa. E esse é o primeiro cântico, e olha o que eles cantam, versículo 9, esse primeiro coral, o coral dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes. Eles dizem: digno, eles cantam ao Cordeiro. Esse Cordeiro que foi lá e tomou o livro, dizendo assim: eu vou abrir, né? Eles dizem: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Os 24 anciãos louvam ao Cordeiro, dizendo que ele é digno de abrir os selos, porque ele foi morto.
por causa do seu sangue, que comprou para Deus todos aqueles que se dobram ao sangue de Jesus. Seja de qual tribo for, de qual língua, de qual nação, de qual status, de qualquer que seja a situação, todos aqueles a quem Jesus comprou, ele vai entregar ao Senhor. A gente precisa ter essa segurança no coração. E ele entrega ao Senhor para que reinem com Cristo, para que sejam constituídos como sacerdotes. Todos nós, queridos, que nos convertemos a Cristo Jesus, todos nós que aceitamos a salvação em Cristo Jesus, nos tornamos seus sacerdotes. Você é um sacerdote ou uma sacerdotisa de Cristo. Você deve apresentar as outras pessoas em oração. Você deve ter essa autoridade para falar, para agir, para amar, para corrigir em nome de Jesus. Por isso, os seres viventes e os anciãos estão louvando ao Cordeiro, porque isso já aconteceu, porque Jesus morreu, o seu sangue foi derramado, e nós que procedemos brasileiros, chilenos, africanos, do Senegal, ou do Congo, ou europeus, ou asiáticos, fomos comprados pelo sangue de Jesus e constituídos para reinar com Ele e para servir como Ele serviu. Nós temos essa designação. Por isso, os anciãos louvam ao Senhor. O segundo cântico é feito por toda a população celestial. Se você olhar, você vai ver, versículo 11 e 12, que juntou-se a esse cântico uma multidão de todos os seres viventes e dos anciãos, milhões e milhões e milhares, ou seja, todo mundo que está no céu cantou essa última música, essa segunda música. Ou seja, toda a milícia celestial, todos aqueles que se encontram ao redor do trono, todos aqueles que já chegaram na glória e estão diante do trono de Deus, estavam louvando ainda ao Cordeiro para dizer o seguinte: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Dizem os historiadores, queridos, os estudiosos do texto, que essas pessoas são as pessoas que já experimentaram a salvação em Cristo Jesus. São as pessoas que experimentaram a redenção do Cordeiro. E eles conheceram o quanto as pessoas buscam poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E eles entregaram tudo isso ao Cordeiro. E deram tudo aquilo que as pessoas procuram, e aqui são 7 atributos, né? De novo, o número 7, atributos de tudo aquilo que as pessoas buscam e esperam receber na vida terrena, eles pegam e entregam ao Cordeiro no seu louvor. Depois tem o terceiro cântico, e nesse terceiro cântico há 2 detalhes extraordinários aqui no texto, que tocam profundamente a minha e a sua vida. Veja quem são os cantores desse terceiro cântico e o que eles cantam. Veja se você consegue perceber o detalhe. Versículo 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo. Quem é que está cantando agora? Todo mundo. Todas as pessoas de todos os tempos. O João está vendo aqui, né? Aqui agora estão os seres humanos, as pessoas que estão vivas. Toda criatura que há no céu e sobre a terra, junto no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há. Aqui todo ser vivente, dizendo, aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E a esse louvor de toda a humanidade que louva ao Senhor, aquela primeira turma
os 4 seres viventes e os 24 anciãos disseram amém a essa música que nós cantamos àquele que está sentado no trono. O primeiro detalhe é que isso inclui a gente, isso inclui o nosso louvor. Ou seja, João viu a gente louvando a Deus, porque é toda a criatura sobre o céu e sobre a terra. E o segundo detalhe é que essa adoração não é apenas ao Cordeiro, mas é também àquele que está assentado no trono. Põe o versículo anterior, por favor. Aquele que está assentado no trono. Por que a primeira turma louvou apenas ao Cordeiro? Por que os seres celestiais louvaram apenas ao Cordeiro? Lembra que esses seres celestiais são aqueles que veem Jesus como um leão. Eles estão plenamente prontos diante daquele que está assentado no trono para adorar ao Cordeiro. Mas os únicos seres viventes que ainda têm problemas para se achegar àquele que está assentado no trono somos nós. Nós, para podermos adorar aquele que está assentado no trono, nós precisamos nos achegar até ele por intermédio do seu Filho. Por isso que esse terceiro louvor é um louvor pleno, é um louvor completo. Porque os seres humanos que não adoravam a Deus, que não tinham acesso àquele que está assentado no trono, que tinham ainda problemas com aquele que está assentado no trono, agora não tem mais. Agora eles louvam tanto ao que está assentado no trono, ao Criador de todas as coisas, quanto ao Cordeiro, dizendo: seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Esses 4 elementos são elementos que devemos dar a Deus por toda a nossa vida. Nosso louvor, nossa honra, a glória e o domínio são devidos ao Senhor. Nós devemos dar ao Senhor porque é devido a Ele. E nós precisamos lembrar que essas barreiras, a barreira que existia para podermos ir até o Senhor, foi quebrada. Por isso, os seres celestiais louvavam ao Cordeiro, dizendo: a riqueza, a sabedoria, a glória, a honra, a força e o poder são dados a esse que é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos, porque ele foi morto e ele comprou essa turma aqui do terceiro cântico para o Senhor. Comprou para serem apresentados diante de Deus, para o nosso Deus. É que nós fomos comprados e agora nós podemos ir lá e louvar junto com os seres celestiais. Pois bem, meus irmãos, esse é o texto aqui exposto do capítulo 5. Como é que nós podemos ser encorajados pelo Senhor a nos aproximar dele? Eu penso que há 2 coisas fundamentais que não podemos esquecer aqui e precisamos orar por isso, para que a nossa vida seja mais bem vivida na presença do Senhor. E seja de fato abençoada e abençoadora. Primeira coisa é lembrarmos que muitos ainda estão na escuridão. Há muitos para os quais o Apocalipse é um livro fechado. Esse livro da história da humanidade ainda está longe da sua visão e ele não tem sequer a ideia de que Deus é o autor da vida e que Deus é a solução para as suas perguntas e os seus problemas. E nós fomos chamados pelo Senhor, fomos oferecidos ao Senhor, fomos comprados pelo sangue precioso de Cristo Jesus, para fazermos isso, para levarmos essa mensagem, para dizer para as pessoas que há sim esperança. Você pode sim obedecer a palavra de Deus, você pode sim amar a Deus e ser amado por Ele e ser perdoado por Ele. Você pode sim ser incluído dentre esses por quem Cristo morreu. Se no seu coração você crê que Ele morreu por você,
Você está sendo chamado à redenção, você está sendo chamado à luz, você está sendo chamado à explicação e não ao mistério. Nós precisamos lembrar que ainda há pessoas assim e que nós somos instrumentos do Senhor para que a luz prevaleça sobre as trevas. E a segunda coisa, meus queridos irmãos e irmãs, é que nós fomos chamados, fomos comprados pelo sangue de Jesus para vivermos no culto. O céu é um lugar de culto. Por isso que a gente ouve a mensagem do Evangelho no culto. Por isso que é no culto que nós recebemos em nosso coração a salvação. Por isso que é no culto que nós servimos ao Senhor. E por isso que é a partir do culto que nós servimos as pessoas. Porque o culto é o nosso lugar. Não saia do culto. Não deixe o culto. O culto é o projeto de Deus. É o plano de Deus. É o lugar onde nos encontramos com o Senhor. Nós não podemos andar com Jesus como se ele fosse nosso amiguinho. Ele é o Deus encarnado. Ele é o cordeiro e o leão. O leão que por nossa limitação não conseguimos ver, mas é o cordeiro com 7 chifres e 7 olhos, a quem nos prostramos, adoramos e dizemos o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos sejam dados a ele. A nossa vida é uma vida de culto, não podemos sair do culto. Não quer dizer que a gente vai trabalhar e vai, ao invés de falar com as pessoas, vai ficar cantando. Não é isso. Não é maluquice. Mas é ter um coração, ou no coração, uma postura de culto ao Senhor. Mas nós não vamos conseguir fazer isso se a gente não estiver juntos, junto com os seres viventes, com os anciãos, com esses que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, se nós não estivermos adorando ao Senhor. O Senhor Jesus nos chamou para essa adoração de milhões e milhares de milhares. Nós não podemos ficar sozinhos no culto. O culto é comunitário. O culto é habitado por milhões e milhares de milhares. E nós estamos nisso. Pense num grande coral. Pense num dia memorável de louvores absolutamente celestiais, que você já experimentou aqui na terra, que você se viu em meio aos louvores, adorando literalmente aquele que está diante de você, que é também esse que está diante do trono, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, ao seu Filho que foi morto, que é digno do seu louvor. Pense nesse momento, é esse o plano de Deus para a sua vida, é o culto. É adorar, é bendizer, é louvar, é estar diante do Senhor em adoração. Nós somos chamados para isso. Esse é o nosso fim principal. Não é legal a gente passar a vida aqui sem se preparar, ou sem praticar, ou treinar aquilo que vamos viver eternamente. Porque se vamos estar eternamente com o Senhor, a gente vai estar cantando, a gente vai estar louvando. A gente vai estar em adoração por toda a eternidade. E a gente canta porque é bom, porque é prazeroso, é gostoso, é estimulante. A gente se alegra. Ao mesmo tempo que a gente canta, a música que sai é a música que entra. E aqui a gente tem vários louvores. Louvores dos anjos, louvores das autoridades celestiais, louvores de todas as pessoas, as que estão vivas como nós, as que já morreram, todos estão louvando ao Senhor. Não saia do culto. Deseje o culto. Ame o culto ao Senhor. Porque essa é a nossa vida. É cultuarmos, é bendizermos, é louvarmos e nos colocarmos diante do Senhor. Para que os 4 seres viventes respondam sobre a sua vida. Amém.
Você fala uma coisa, aí lá no céu ecoa uma voz dizendo assim, amém. Dona Branca acorda e lembra que a vida dela é um louvor ao Senhor. Aí o anjo lá de cima fala, amém, Dona Branca. E os anciãos se prostram e adoram ao Senhor, porque você está adorando. Vamos deixar o nosso coração se alegrar diante de Deus, para que cultuemos. E a cada pessoa que se aproximar do culto, que isso traga tanta alegria para nós, quanto causou aqui nos anciãos e nos seres viventes. Que a gente também diga amém. Que a gente tenha um sorriso aqui, por enquanto escondido atrás da máscara, quando cada pessoa entrar aqui para cultuar a Deus. Que bom que você veio para o culto! Que bom que nós estamos no culto. Esse é o lugar da adoração, esse é o lugar da vida, esse é o lugar do milagre, esse é o lugar da bênção, esse é o lugar da cura, esse é o lugar de onde nunca mais vamos sair. Vamos dizer como o salmista disse lá no Salmo 34. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. E aqueles que são humildes, aqueles que estão sofrendo, ouvirão o meu louvor e bendirão ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. E não nos deixe jamais sair do culto. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, Pai Celeste, nós queremos orar a Ti, ó Pai, como sacerdotes que o Senhor nos constituiu, e orar por cada vida, cada amigo e amiga, irmão ou irmã, que nos ouve ou nos assiste agora, que o Senhor traga a luz do Evangelho, que o Senhor traga a luz das respostas, que o Senhor traga a luz da vida, que o Senhor traga paz nesses corações, pelo sangue de Jesus, que foi derramado. E o Senhor comprou esses que creem para Deus, para o Senhor. E assim, ó Deus, eles podem agora, ao invés de chorar por suas mazelas, por seus pecados, por sua vida que parece não ter sentido, que eles possam se alegrar diante do Cordeiro e diante daquele que está sentado no trono, dizendo o louvor, a honra, a glória e o domínio sejam ao Cordeiro de Deus e àquele que está sentado no trono. Que haja culto nessas vidas, para que haja libertação, para que haja paz, para que haja mudança, para que haja conserto e reconciliação. Que o Senhor abençoe, ó Deus, cada família, cada membro dessa família, por quem esses nossos queridos irmãos e irmãs estão orando agora, para que essa mesma bênção chegue a esses corações, e eles também louvem, cultuem, bendigam ao Senhor na sua vida, Pai. Obrigado, porque o Senhor ouve a nossa oração. O Senhor atende ao nosso clamor. E eles se chegam ao Senhor como incenso, em taças de ouro, porque o Senhor valoriza cada palavra das nossas orações. Não nos deixe desanimar, mas nos faça, ó Deus, cultuar ao Senhor, com toda a força que há em nós, com toda a alegria do nosso coração. Louvamos e bendizemos o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém.